Toda a glória para o Senhor. A chama continua acesa no meio do povo de Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que toda a glória e todo louvor seja ao nosso Deus. Hoje nós vamos contar parte do testemunho daquilo que Deus fez na vida do meu esposo. Nós sabemos que Deus tinha propósito e tem propósito para todas as coisas. É um dia de muita emoção para mim, porque eu nunca imaginava que eu estaria aqui num culto de ação de graças, louvando a Deus pela vida dele que o Senhor resgatou da morte. Eu jamais imaginaria isso. Aquele momento de turbulência, de momentos de tristeza, de choro, de morte. Naquele momento a gente fica muito humano e esquece um pouco da fé. Mas eu quero ser bem rápida e contar em poucas palavras, porque nós temos a participação dos médicos também, que vão relatar aquilo que o Senhor fez, e todos eles praticamente disseram que foi um milagre. Eu inicio em 2019, o meu esposo com sintomas de falta de equilíbrio e vômitos. Nós fomos em vários médicos e os médicos diziam que era estresse. E o último deles disse que parecia labirintite, algo neurológico. E nós buscamos um otorrinolaringologista. E quando ele olhou o exame, ele disse para mim: esse exame está muito estranho, porque ele tinha visto realmente algo diferente. Eu quero que vocês façam uma ressonância magnética com ele, para que a gente possa realmente analisar com mais profundidade. E aí ali nós fomos para o laboratório e fizemos a ressonância. Nós pegamos o nosso carro e nós estávamos a caminho de casa. O telefone no meu celular toca. E naquele momento, a caminho de casa, o otorrino diz: onde está o Lorival? Eu falei: está aqui ao meu lado. E eu estava com o telefone em viva voz. E ele disse assim para mim: nós temos aqui já o resultado do exame. E o seu esposo está com tumor cerebral. Naquele momento, ficou um silêncio absoluto dentro do carro. Eu não disse nada, ele também não disse nada. E naquele momento ele falou assim: chegue em casa agora, façam as malas e vão para o hospital sírio-libanês e procurem o médico tal. E assim nós fomos. E em outras palavras, ele foi operado, mas não pelo médico indicado pelo otorrino. O Senhor mudou o médico na última hora. Eu vou escrever isso no livro, como aconteceu a mudança do médico, de um neurocirurgião para outro. Agora vocês vão ver a primeira cirurgia realizada no dia 5 de julho de 2023. Esta é a primeira cirurgia. Ele estava na UTI e eu cheguei ali, eu fiquei espantada com esta imagem. Resumindo, ele fez essa cirurgia e ele removeu apenas parte do tumor, porque estava no tronco cerebral. E se ele fosse remover todo o tumor do tronco cerebral, ele poderia ir a óbito. O médico disse: olha, eu vou ser bastante sincero com vocês, eu vou operar, mas é um risco muito grande de morte. Nós pedimos oração para a igreja começou a orar, e ali começou a nossa batalha, juntamente com vocês. Então parte do tumor foi removido. Onde não poderia mais remover, eles disseram: olha, vamos fazer a quimioterapia. A segunda foto é da quimioterapia que começa. E não somente a quimioterapia, e ele começou a fazer radioterapia, 33 sessões. Começou a pandemia, nós nos isolamos em casa. E passado mais ou menos uns 10 meses, o meu esposo disse para mim: você quer girar? Ele disse para mim: amor, eu não estou conseguindo falar, eu não estou conseguindo articular as palavras, e eu não estou conseguindo enxergar direito.
Eu não imaginava que o tumor estava voltando. Imediatamente procuramos o neurocirurgião que operou ele pela primeira vez. Ele disse: nós temos que operar de novo. Ele sentou com toda a família e disse: olha, Lorival, qual sequela que você prefere? Qual sequela que você prefere? Porque esta operação vai ter uma sequela. Você prefere ficar sem ver, sem falar, sem enxergar? Lorival disse: é claro que eu quero que eu não tenha nenhuma sequela, mas talvez me tire o paladar, ou o cheiro, ou o olfato. E assim foi feita a segunda cirurgia. Pode colocar aí. O tumor havia voltado com mais força e tomado todo o tronco cerebral. E o cirurgião disse: nós temos a última oportunidade, a primeira e a última, de retirar todo o tumor, pois ele não pode ser operado de novo. É a segunda e última vez. E assim, durante a cirurgia, um patologista examinou as células que foram retiradas daquele tumor. E o diagnóstico foi ependimoblastoma, tumor cancerígeno de alta malignidade. E veja, irmãos, que no dia que nós começamos a oração, está ali a irmã Célia, que me ajudou nesse grupo de WhatsApp de oração. Ela disse para mim: olha, vamos orar para que Deus unja todos os instrumentos, as luvas e as mãos dos médicos, do anestesista, dos enfermeiros, para que o Senhor opere e não o médico. Irmãos, eu fui até a porta do centro cirúrgico com meu esposo. E quando eu não pude passar mais lá, um enfermeiro disse: você é serva de Deus? Eu falei: sim. Ele falou: eu também. Ele falou assim: pode deixar, você não pode entrar no centro cirúrgico, mas eu vou orando com o Lorival, e o Senhor vai tendo a direção e levando-nos até aquele lugar. Deus foi preparando todas as coisas, todas as pessoas. Aleluias. Quando o Lorival chegou no centro cirúrgico, ali tinha uma irmã da nossa igreja, a irmã Maria Leilma. Eu creio que ela está aqui presente. E ela vai relatar o que aconteceu quando o Lorival chegou no centro cirúrgico. Pode soltar o vídeo número 1 da enfermeira, irmã Maria Leilma. Eu sou Maria Leilma, sou técnica de enfermagem e sou membro da Igreja Deus é Amor. No dia 14 de agosto de 2021, fui trabalhar, estava escalada para uma determinada cirurgia. Logo em seguida, a minha enfermeira me chama e fala: Leilma, você vai para outra sala. Ao chegar nessa sala de cirurgia, que vou ver todo o material, vou ver o nome do paciente, está escrito na etiqueta Lorival de Almeida. Quando eu vi que o paciente era o pastor Lorival de Almeida, eu liguei para o meu esposo e falei: olha, o pastor Lorival de Almeida está fazendo cirurgia agora e eu estou escalada na cirurgia dele. Então você pode orar daí, e toda a igreja já está orando para que Deus venha usar a mão dos médicos, para que venha tirar esse tumor. A minha esposa, ela me relatou a situação do nosso pastor, No chão. na qual ele se encontrava. Conforme ela me contava a situação do nosso pastor, eu fiquei muito triste. E naquela madrugada eu orei especificamente para ele e para a nossa irmã Débora, para que Deus viesse estender as mãos, para que Deus viesse conceder a cura para o nosso pastor. E num certo momento da oração, Deus me trouxe em visão uma mão pegando aquele caroço, aquele tumor, e esmagando com as mãos. E eu me levantei bastante emocionado, porque eu vi o operar de Deus naquele momento. E ali eu não tive dúvida que Deus estava fazendo um milagre na vida do nosso pastor. E falei para ela relatar para a irmã Débora a visão que eu tive com ele. Pedi para minha esposa falar para a irmã Débora que Deus estava curando o seu esposo e que ela ia contemplar a cura, que ela ia testemunhar a cura, para provar que o nosso Deus é Deus de poder no céu e na terra, para provar também que Deus é nesse ministério e na vida daqueles que crêem na sua palavra. Eu creio que logo mais, assim como Deus determinou a cura
ele vai estar no altar pregando e anunciando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus providenciou tudo isso, porque Ele quis alguém dele para cuidar do nosso pastor. Eu me senti muito grata e feliz por poder participar e ajudar e cuidar do nosso líder. Aleluias. E ali ele entrou. Deus providenciou a irmã Maria Leilma para cuidar, e o médico disse para ela: você vai cuidar do nosso paciente para que ele não seja exposto. E ela cuidou dele. O Lourival entrou na sala de cirurgia, e dentro da sala de cirurgia ele teve uma visão. Eu fiquei sabendo quando ele foi para a UTI após a cirurgia. Quando ele chegou naquele lugar, naquele centro cirúrgico, ele avistou um anjo negro na parede. Não era maligno, era o anjo do Senhor. Ele era o chefe dos demais anjos que estavam dentro do centro cirúrgico. E aquele anjo falou para todos os que estavam dentro do centro cirúrgico: vocês obedeçam o que eu estou dizendo, porque se der alguma coisa errada eu paro essa cirurgia agora. Irmãos, a cirurgia foi parada. Eu estava em casa com a minha mãe, meu filho Davi e a minha nora Karina. O telefone toca do centro cirúrgico. O médico neurologista disse: Débora, eu tive que parar a cirurgia, porque o aparelho de navegação para levar o meu bisturi até onde o local para ser retirado por tumor, ele parou de funcionar. Porque a parede do tronco cerebral está tão deteriorada, está com tanto tumor, que quando eu puxo o tumor vem todo o tronco cerebral. Naquele momento nós começamos a orar em casa. Eu falei: Senhor, está nas tuas mãos, não é Ele que está operando, é o Senhor que está operando. E naquele momento nós oramos. Passou mais ou menos 2 horas, o telefone toca de novo na nossa casa. Ele disse: correu tudo bem, pode vir para o hospital que o Lourival está indo para a UTI, está tudo bem, e deu tudo certo. Rapidamente eu fui para o hospital. Quando eu chego na UTI, o meu esposo começa a chorar e disse: Débora, eu tive esta visão. E aquele mesmo anjo que estava ordenando a outros anjos dentro do centro cirúrgico, ele está aqui dentro da UTI, porque eu vi ele passar por aqui. Eu vi esse anjo passar por aqui, ele está aqui conosco também na UTI. Aleluias. Ainda o tumor não foi totalmente removido, e o doutor oncologista disse: vamos ter que fazer uma imunoterapia, que é um recurso à parte da quimioterapia. E ali nós começamos a fazer essa imunoterapia. E ele tirou uma parte do tumor e ficou um pedacinho ainda. E eles diziam: olha, pode ter uma nova recidiva, pode voltar o tumor novamente. E nós começamos a orar a igreja comigo. E eu sei que muitos de vocês entraram nesta batalha comigo. Eu sei que vocês estavam de madrugada orando. Eu sei que vocês estavam orando no rádio com a gente. Eu sei que vocês estavam fazendo campanha, mesmo você anônimo, mas o Senhor conhece vocês e ouviu a oração de cada um de vocês. E ali começamos uma oração mais forte do que a outra, e clamando e clamando. Meu esposo, ele teve febre em casa, e ele volta para a UTI com pneumonia, porque o corpo dele estava muito debilitado devido à quimioterapia, imunoterapia. E ele volta ao hospital e é internado na UTI. Por favor, coloque esta foto. Ele está na UTI, com vários aparelhos. Já acharam aí? Ele estava na UTI. Olha lá, Lori, amor, olha como você estava. Quando eu cheguei, que eu vi esta cena, eu falei: Senhor, eu vou te louvar. E eu comecei: grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. E naquele momento eu dizia: se ele não ouvir, Jesus está recebendo o meu louvor. E eu continuei cantando e orando, comecei cantando e orando.
Chegou um momento que ele abriu os olhos, ele estava entubado, ele estava sedado. Ele abriu os olhos e caiu uma lágrima. E eu comecei: grandioso és tu. Eu sei que ele está vivo, ele está ouvindo o que eu estou cantando. Eu estou louvando a Deus. Aleluias. Irmãos, aí começou uma batalha maior ainda. Meu esposo, ele teve pneumonia novamente, a febre não cedia. Ele tomava vários tipos de antibióticos e não cedia a febre. O médico chama a mim, chama meus filhos e fala: nós precisamos fazer uma reunião com a família, urgente. E nós fomos ao hospital. Chegaram mais ou menos 5 médicos. Eu falei: meu Deus, o que será que está acontecendo? E ali os médicos disseram: olha, nós queremos explicar para vocês a situação do nosso paciente. O Lorival está muito debilitado. O risco é grande se ele for operado de novo. Ele não pode ser operado. O tumor afetou parte das suas funções, como andar, falar, engolir. E os médicos disseram: olha, nem engolir ele vai conseguir engolir mais. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Lorival descansar. E eu falei, depois de 40 minutos de ouvindo os médicos, eu disse: primeiramente eu quero agradecer vocês por estarem cuidando do meu esposo. Eu quero agradecer por tudo que vocês têm feito. Eu sei que a medicina tem um limite, vocês fizeram tudo o que pudesse ser feito. Mas eu não vou deixar meu esposo ser sedado, desligar as máquinas e ele partir. Porque eu tenho um Deus vivo e poderoso, que vai levantar ele desta cama de morte, deste leito de morte. Eu creio nesse Deus e eu conheço esse Deus. Meu esposo voltou, foi para a semi-UTI, depois foi para o quarto. E ele continuou nisso, irmãos. Saía do quarto, ia para a semi, piorava, ia para a UTI, melhorava, ia para a semi, saía da semi, ia para a UTI, depois voltava para o quarto. Era assim, era um círculo que não parava. De repente ele já estava no quarto e as médicas otorrinolaringologistas do quarto disseram: olha, nós temos que fazer um exame de deglutorama para examinar como que está a deglutição dele, porque ele não vai mais se alimentar pela boca, ele não vai fazer mais isso. Então nós temos que fazer um exame para ver até que ponto. E ali começou a fazer esse exame. Essas 2 médicas estavam fazendo exame e nós vimos pela câmera que quando o Lorival engoliu um pedaço de pão, foi direto para o pulmão, não descia para o estômago. E ela disse: está vendo? Infelizmente ele nunca mais vai comer. Eu fui para minha casa muito abatida. Falei: Senhor, o Senhor está neste negócio, o Senhor tem propósito nisso. Eu não vou realmente ver o que está acontecendo neste exame e crer neste exame, porque a última palavra não vem da ciência, a última palavra não vem da medicina, a última palavra não vem do homem, a última palavra vem do nosso Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. É este Deus que eu conheço. Aleluias. Um dia eu estava muito angustiada em casa. Foram dias e dias de angústia. Eu sabia que Deus estava nos levando a um vale muito profundo, muito escuro. Mas um dia eu sabia que eu ia subir este vale e chegar até o topo da montanha. E aquele dia de angústia foram vários dias de clamor e clamor. E eu sempre dizia: mãe, me ajuda. Minha mãe sempre ali do meu lado. Vamos orar, vamos orar. E sempre orávamos. Eu saía do hospital e ia para a casa dela. E ali nós orávamos. Toda vez eu estava dizendo: mãe, está acontecendo isso, ela comigo em oração. Então um dia, eu estava aqui no prédio administrativo. E eu estava muito chorosa, eu estava com muita angústia. Eu chamei a diretoria, eu falei: vamos orar pelo pastor Lorival. E aí eles me disseram: vamos até a sala dele, vamos orar na sala dele. E nós fomos até a sala dele e começamos a orar. E eu vi uma blusa dele pendurada no cabide ali dentro da sala dele. Eu peguei aquela blusa, eu falei: vamos orar aqui pela fé. Eu vou levar esta blusa e eu vou colocar sobre o meu esposo quando eu chegar na UTI. E ali nós oramos naquela blusa. Eu peguei meu carro e fui correndo para o hospital. E no carro eu comecei a clamar ao Senhor: Senhor,
Não é a blusa que vai levantar ele, Senhor. É a nossa fé e a sua unção que está sobre nós. E nós temos essa autoridade de repreender toda a enfermidade e até a morte. E a morte vai ceder. Quando eu cheguei lá, o Lorival estava muito angustiado, dizendo: Débora, chama o nosso filho André, porque está cheio de sarcófagos aqui. Sarcófagos. Não entendi no momento, como assim sarcófagos? Depois eu fui saber que sarcófagos são urnas mortuárias do Egito, urnas funerárias. Ele estava vendo um monte de caixões em volta da cama dele, e ele começou a chutava aqueles caixões, e eu falava: o sangue de Jesus tem poder. Eu peguei aquela blusa que estava ali onde nós oramos, e eu coloquei sobre ele. Quando eu coloquei sobre ele, ele disse: uma enfermeira acabou de passar aqui com a blusa desta mesma cor. E ela saiu, ela tirou essa blusa daqui e levou lá para lá. E eu falei: mas... Aí o cuidador que estava junto falou assim: não, nenhuma enfermeira chegou com nenhuma blusa aqui. E ele disse que era a blusa da mesma cor que eu estava levando. Ele falou que horas antes uma enfermeira, eu creio que o anjo do Senhor passou ali e fez a obra completa antes mesmo de nós orarmos. O Senhor está conosco todos os momentos, não importa onde nós estejamos. Se nós clamarmos, o Senhor nos ouvirá. Creia neste Deus. Se você está passando por um vale, creia que o Senhor pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Irmãos, e realmente ele não estava engolindo mais. Ele precisava se alimentar. Foi colocada uma sonda no seu abdômen, e ali descia uma dieta líquida com várias vitaminas e minerais para que ele pudesse se alimentar. E ele ficou com aquela sonda. Um dia nós já estávamos em casa, ele estava com a sonda, e quando a gente cozinhava alguma coisa, eu tinha que fechar todas as portas da casa para que ele não sentisse o cheiro da comida. Ele pedia: me dá um pão de queijo, Débora, me dá um prato de comida. E aquilo partia meu coração, porque ele não podia engolir. Porque se ele comesse, o alimento iria para o pulmão, ele ia broncoaspirar e teria que voltar à cirurgia ou à pneumonia e voltar ao hospital. Um dia ele estava em casa, e quando eu cheguei, olhei para ele ali no quarto. Ele estava estranho, ele estava suando frio, e o coração dele disparado. Eu falei para o cuidador: vamos medir a temperatura dele, vamos medir a pressão arterial, vamos medir tudo. E o batimento cardíaco estava 140 por minuto. E eu falei: bem, o que está acontecendo com você? Ele falou assim: está doendo todo o meu corpo. E ele suava frio. E eu falei para o cuidador: se prepare que nós vamos para o pronto-socorro agora. Peguei o meu carro, peguei um trânsito horrível, e o Lorival gemendo do meu lado, e ele tremendo. E chegamos no hospital meia hora depois. Chegamos ali, começaram os exames, e o médico falou assim: olha, o lactato dele está muito alto, o normal é até 14, dele está 150. Isso é uma infecção generalizada, ele está num estado muito grave. Falei: mas o que aconteceu? E ninguém sabia. Exames. Chegou então um oncologista e disse: vamos chamar um gastroenterologista para que possa fazer um exame nele, para ver o que está acontecendo. E ali o médico disse que ele estava em estado de choque com a infecção generalizada. Ou seja, a sonda que estava aqui, ela se soltou. E em vez daquela dieta ficar no estômago, ela se espalhou para todo o sistema digestivo, para toda a cavidade abdominal. Foi derramado 2 litros de dieta por dentro de toda a cavidade, e causou então uma infecção generalizada. E agora nós vamos ver um vídeo do médico que foi até o hospital. Ele estava saindo de viagem com a sua família. Ele recebeu um telefonema dizendo: venha aqui que eu tenho um paciente em estado grave. Vamos ouvir o Dr. Vladimir, que operou o Lorival pela primeira vez para colocar essa sonda no lugar. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui no consultório do Dr. Vladimir, ele que é professor, doutor, especialista em cirurgia robótica do aparelho digestivo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, bem? Tudo bom? Muito bom estar aqui com você. E digo uma coisa, que você faz parte da nossa história de vida. Retorno de chão. E eu queria que você falasse aos internautas, os nossos irmãos que estão aqui presentes, sobre o caso do Lorival. Bom, primeiro é um prazer estar aqui falando com vocês e podendo compartilhar essa história, que realmente é uma história extremamente fora do habitual, né?
primeiro momento que eu tomei conhecimento do Lorival, eu estava saindo do hospital, indo para o meu carro, indo para minha casa viajar com a minha família. E o meu colega de profissão médica, oncologista, Dr. Fernando Maluf, me telefonou e falou: Vladimir, tem um paciente nosso chamado Lorival, está muito grave, está aqui na sala de emergência. E eu gostaria que você fosse avaliar ele correndo, porque ele está muito grave. Imediatamente eu peguei o telefone, liguei para minha família e falei para eles irem viajando sozinhos, que eu iria na sequência, né, quando pudesse. Fui imediatamente para a sala de emergência. Chegando na sala de emergência, encontrei um paciente extremamente grave, apresentando pressão arterial baixa, com dor abdominal praticamente não responsivo. E nesse momento a gente já determinou que ia ser necessária uma cirurgia de emergência, né? Foi feita uma cirurgia de emergência em um paciente com abdômen agudo perfurativo, é um quadro relativamente grave, ainda mais com toda a situação delicada de saúde dele. E nesse primeiro momento ele foi submetido a uma cirurgia de urgência para limpeza do abdômen todo, né? E para fechar esse orifício que estava vazando. O que tinha acontecido que perfurou o intestino? Ele tinha uma sonda, né? Uma sonda que se deslocou. Ele acabou recebendo dieta livre na barriga, né? Fora da alça intestinal. Então derramou a dieta para toda a cavidade abdominal. Barriga tinha pelo menos 2 litros de dieta espalhado na cavidade abdominal. Ele estava em estado assim, pré-óbito? Ele estava bem grave, no sentido... Se nesse momento não fosse feita nenhuma intervenção, ele teria poucas horas de vida, com certeza. Eu imagino. Eu me lembro esse momento que todos nós estávamos ali bastante assustados, que a gente nunca presenciou aquilo, né? E realmente eu vi que o Senhor, nosso Deus, Ele te encaminhou para isso, para que você fosse um instrumento de Deus para salvá-lo. E assim ele passou por aquela cirurgia. E eu fiquei em casa, às 7 horas da noite o telefone toca. E um dos médicos da equipe disse: Débora, a cirurgia acabou, mas a situação do Lorival é muito grave. A pressão arterial dele está caindo e nós estamos aplicando noradrenalina para que essa pressão se normalize. Naquele momento eu liguei para minha mãe, eu dobrei o joelho ali na sala e nós começamos a orar. E no dia seguinte, era um domingo, eu recebo uma ligação telefônica. O médico disse: olha, a pressão dele está normalizada, mas ele vai continuar internado. Chegou dia 1º de janeiro de 2021, eu preguei aqui à tarde. Quando acabou a culto, eu fui para casa, tomei um banho, me jantei, e de repente, um dos cuidadores que estava lá, irmão Maurício, por favor, passe à frente para você contar. O Maurício liga para mim e fala: Débora, o Lorival está vomitando sangue e também colocando sangue pelo nariz. Eles levaram ele para a UTI e pediram que eu saísse da sala para que realmente eles pudessem socorrer. E ele foi levado à UTI e estava tendo hemorragia pulmonar e nasal. Irmão Maurício, você estava naquele momento e você me ligou. Conte aos irmãos em rápidas palavras o que aconteceu naquele momento. Uma boa tarde aos irmãos. Eu sou o Maurício, um dos cuidadores do pastor Lorival. Eu acho que há uma peculiaridade que eu preciso dizer a vocês, é que eu tive uma educação cristã muito tradicional. Esse universo aqui de vocês é muito distante para mim. E essa boa nova do Evangelho sobre curas e milagres é uma coisa que até então eu não tinha acesso. Antes de trabalhar com o pastor Lorival, eu me lembro de, ao ler o Evangelho, eu disse para Jesus: olha, então eu não sou crente, porque tudo que eu estou vendo aqui no Evangelho, eu não vi com os meus olhos na minha vida. E as coisas confluíram na minha vida para que eu tivesse um encontro com o pastor Lorival. E nesse dia que eu vou relatar para vocês, na UTI do hospital, foi quando eu percebi esse operar de Jesus na vida do pastor.
ele muito debilitado, lutando todos os dias. A propósito, eu acho que eu nunca conheci alguém tão aguerrido, alguém tão determinado, alguém tão guerreiro como o pastor Lorival. E ali, após mais um procedimento de aspiração, aparentemente havia ocorrido tudo bem, o pastor Lorival começa a sentir uma falta de ar muito grande. Eu percebo, já me desespero, toco a campainha e já saio para anunciar às enfermeiras, aos médicos plantonistas. Eles rapidamente entram na sala e constatam que o pastor estava tendo uma broncoaspiração. Inicia-se ali os procedimentos padrões, ele é lateralizado, mas não se estabiliza. A coisa ia piorando, piorando, piorando. Ia cada vez mais entrando novos profissionais, mais gente. Aquela sala ficou minúscula. Até que pediram, tira o menino daqui. Me pediram para sair daquele lugar. Eu, relutando para sair, de costas, olhando distante, pude ver a expressão pálida e o pastor Lorival vomitando sangue, saindo sangue pelas narinas. E a sensação que eu tive é que eu estava contemplando a face da morte. As minhas pernas bambearam assim. E veio essa sensação de impotência. Eu não posso fazer nada. Me tiraram de lá. E eu orei a Deus, eu falei: Pai, se eu pudesse fazer qualquer coisa aqui, eu faria. Eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Por favor, Pai, faz alguma coisa pelo pastor Lorival. Eles não me deixaram nem ficar vendo de longe. Me colocaram para fora da UTI. Eu fiquei com os ouvidos encostados na porta para ver se pelo barulho eu entendia o que estava acontecendo. Era muito barulho, os equipamentos da UTI são muito barulhentos. E naquele momento, em meio a tanto barulho, eu ouço um silêncio absoluto. Absurdo. Eu não conseguia nem ouvir a minha própria respiração. Eu olhava para um lado, olhava para o outro para tentar entender o que estava acontecendo, de onde vinha todo aquele silêncio. E quando eu tive a percepção de que Jesus passava diante de mim, e no meu coração vem o seguinte versículo: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Naquele momento meu coração se encheu de paz. Em gratidão eu elevei minha oração a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, porque eu sei que por onde o Senhor passa, a morte não resiste. Onde o Senhor se apresenta, é impossível que haja óbito. E posteriormente, depois de cerca de 3 horas, me permitiram entrar outra vez ali na UTI. E eu me dei conta do que havia acontecido. Foi removido um coágulo de um dos pulmões do pastor Lorival, de cerca de 30 centímetros. O pulmão, um dos pulmões dele, ficou repleto de sangue. E diante do raio-x, eu vi um dos médicos dizerem, né, foi um milagre. Foi um milagre. Maurício, eu queria que você relatasse o hino que eu vou cantar aqui hoje. Quando você voltou para a UTI, você que nunca tinha visto milagres na sua vida, e o Senhor te permitiu trabalhar com o Lorival, com a gente, para que você visse o milagre de uma ressurreição. Você realmente viu com seus próprios olhos que o nosso Jesus, aquele que você leu nos evangelhos, é aquele que operou na vida dele. Você voltou para a UTI, e o que aconteceu? Meus amigos, se você leu o Evangelho, você sabe que toda vez que Jesus operava, as pessoas se emocionavam, saltavam, se alegravam, não conseguiam se conter. E foi essa a minha sensação. Eu estava numa alegria e numa gratidão a Deus, e num contentamento e numa felicidade, e me surgiu uma inspiração de uma melodia, de uma letra, e ali eu louvava e adorava a Deus pelo milagre que Ele havia feito. Um coração muito grato.
E é daí que surgiu essa canção que a irmã Débora se refere. É isso, irmãos. Muito obrigada, irmão Maurício. Então, aquela pessoa que procurava um milagre, que saísse das páginas da Bíblia, que fosse revelada na vida real, isso aconteceu. Irmãos, no dia seguinte de manhã, eu levei um susto, porque às 6 da manhã, depois dessa hemorragia, ele voltou para a UTI, estava praticamente, assim, estava com os aparelhos e tal, mas não estava tão grave. O médico liga para mim e disse: Débora, agora é cedo, mas eu preciso falar para você, o Lorival não está bem, ele está com isquemia mesentérica. E eu não sabia o que era isso. Eu perguntei: doutor, o que é isquemia mesentérica? Ele disse: o fluxo de sangue e o oxigênio pararam de funcionar no intestino. Ele está em estado grave e você tem que torcer para que o corpo reagisse, que reaja, porque em poucos dias vai começar a falência de órgãos. Então o médico nos chama novamente, chama a mim, toda a minha família, que quer conversar conosco. Novamente o médico propõe: Débora, o Lorival está sofrendo demais. Você acabou de chegar e os rins começaram a parar de funcionar. Vai começar a falência de órgãos. Não vamos deixar o Lorival sofrer, vamos sedá-lo. Assim ele não vai ver nada disso. E um dos meus filhos disse: como você diz descansar, fazer meu pai descansar, o que o senhor quer dizer com isso? Ele disse: vamos dar um sedativo bem forte, e assim ele vai descansando. Que situação horrível. Para os médicos era uma situação irreversível. Em poucos dias ele estaria morto, em 6 dias na previsão médica. Que agora não somente o intestino, mas os rins já não estavam funcionando bem. Então naquele momento que ele falou assim: venha para cá para despedir do seu esposo. Eu não fui. Eu vim aqui para o santuário do nosso templo. Quando eu entrei no santuário, eu derramei toda a minha alma diante do Senhor, me humilhei e falei: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Orei 1 hora ali, voltei para minha casa. No dia seguinte, domingo, os meus sogros, pastor Vicente, irmã Firmina, e alguns dos meus cunhados foram até a UTI visitá-lo, como se fosse já praticamente a despedida. Chegou a segunda-feira, meu esposo estava na mesma situação. O rim já estava parando, ele tinha urinado apenas 70 ml naquele dia. Eu liguei para o pastor Jorge Tenório: pastor Jorge, por favor, vá até a UTI, ungir o meu esposo com óleo e vamos orar. Irmãos, vocês não imaginam o que aconteceu. Pastor Jorge chegou lá no hospital, eu subi com ele até a UTI e ali nós começamos a orar. Estava um silêncio absoluto, todo mundo quietinho. Irmãos, pastor Jorge colocou 5 minutos de oração sobre a cabeça do Lorival. De repente eu comecei a ouvir um barulho como se fosse de bolhas. Bolhas, bolhas. E eu olhei, abri o meu olho. O intestino dele estava se movimentando, começando a se movimentar. Naquele momento eu fiquei tão alegre, eu falei: médicos, doutores. Eu corri até o centro, onde estava um balcão, onde tinha um médico plantonista, socorrista. E eu falei: o intestino do meu esposo está funcionando de novo. O intestino do meu esposo está funcionando de novo. Meu esposo está bem, ele está bem. E o médico disse: calma. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei: vem cá, vem ver. E nós olhávamos assim por cima do lençol o intestino do Lorival, e naquele momento ele começou a evacuar um sangue preto, e o intestino começou a funcionar normalmente. Naquele momento eu vi a glória do Senhor entrando naquele lugar, e a resposta da oração da igreja, a oração de cada um de vocês, estava subindo a Deus. Aleluias. E todo aquele dia ele foi evacuando aquele sangue pisado, aqueles coágulos pretos, e ele voltou para o quarto, saiu da UTI. Irmãos, quando eu vi que realmente o abdômen dele se movia, ele disse: olha, então vamos chamar toda a equipe médica para realmente ver isso. E chegou toda a equipe médica, e o médico disse: você precisa descer, que já passou meia hora da sua visita. E o médico chegou, o oncologista, enfim, todos que estavam ali chegaram e realmente relataram que o intestino dele milagrosamente voltou a funcionar. Aquele que crê no Senhor
nesse Jesus maravilhoso. Até a morte tem que ceder e voltar à vida. Esse Deus é maravilhoso. Meu esposo vai para casa e eu quero ouvir novamente o Dr. Vladimir contando a segunda parte do que aconteceu. Ele vai relatar o que realmente ele viu naquele momento. Dr. Vladimir. A primeira cirurgia em que ele estava em estado já de choque, né? De septicemia, de infecção generalizada em todos os órgãos, todo o corpo, né? Que ele chegou ali no centro cirúrgico. Qual foi assim a visão? Eu vou ter que correr? Acho que é melhor esperar e ver o que vai acontecer. O que você pensou na hora ali? Acho que você tem que dar o seu melhor, né? Você faz o seu melhor esperando o melhor para o seu paciente, de modo que ele fique bem, se recupere. Mas muitas vezes o orgânico não dá conta, né? Por melhor que a gente possa ter estudado, treinado. É a resposta do organismo dele que vai decidir. O que falam que é genética, né? Que a gente não sabe o que é, mas alguns indivíduos respondem melhor e outros não. Você estava me dizendo em uma das visitas ao quarto, né? Quando ele recebeu tinha recebido ali já um momento de ir para o quarto, né? Aquele momento de repouso, nem seria quarto, mas ele já estava na SEMI ou estava na UTI, não me lembro bem. Você disse, olha, há uma força divina sobre este rapaz. O que te levou a falar isso? Acho que me levou a falar, eu acho que por ser médico e por sempre querer ter sido médico na vida, eu acho que a gente tem uma sensibilidade de captar a energia das pessoas. E o Lorival, eu sempre captei que é uma pessoa extremamente diferenciada nesse sentido energético, na maneira de passar força, né? E realmente, acho que toda a evolução dele, você vê que pode-se dizer que foi um milagre, né? Era um caso que estava extremamente condenado e supostamente não teria uma evolução positiva. Ele saiu do hospital ótimo depois, né? Então, a hora que você olha um caso desse, você vê que o que nós seres humanos achamos que sabemos, a gente realmente sabe muito pouco. É verdade. E se falando em isquemia mesentérica, você me disse na ocasião, quando uma das visitas ao quarto, onde ele estava internado, que você tinha escrito uma tese no Hospital Albert Einstein sobre a isquemia. Você podia explicar, gente? Tem um livro muito famoso chamado Condutas no Paciente Grave, que é do professor Elias Knobel, e eu fui convidado já 2, 3 vezes a escrever referente a esse tema no livro. Então, sempre estudei muito sobre isquemia mesentérica e as evoluções que nós vemos são... E você pegou um paciente bem... O paciente fugiu do livro, né? Tudo que aconteceu com ele não acontece no livro, né? Então está bem atípico. Totalmente atípico. Então está bem mais grave do que realmente poderíamos sugerir, né? Era um caso muito grave, né? E teve um desfecho muito positivo, né? Então é um desfecho que talvez na minha vida não sei se eu vejo de novo, né? Olha só, então eu posso dizer que foi um milagre de Deus, né? Com certeza. Eu vejo Deus usando você e te usou tremendamente naquele momento em que nós pedimos socorro a Deus, né? O socorro veio de Deus através da sua pessoa. E isso nós somos imensamente gratos. Tanto é que hoje você também é o nosso amigo, não apenas um profissional, mas uma pessoa humana, uma pessoa que realmente dedicou toda a sua vida de estudos naquele momento para salvá-lo. Muito obrigado. Volto a dizer que eu fico extremamente lisonjeado por suas palavras, com reconhecimento de vocês. Vocês são muito queridos para mim. E assim como todos os meus pacientes estão sempre no meu coração, para sempre, né? Então, todos têm o seu lugar de carinho. Obrigada. Você ficou fazendo parte da nossa história, né? Nossa história de vida. E eu creio que nada é por acaso. Tudo Deus tem o seu propósito. E com certeza você foi realmente abençoado por isso. Que Deus te abençoe. Obrigado a todos nós. Obrigado. Aleluia. Irmãos, já estou terminando o testemunho. E eu e o Lorival vai para casa. E a foto 7 que vai ser colocada agora mostra ele já fazendo
os primeiros tratamentos em domicílio de fonoaudiologia e de fisioterapia. Todos os dias ele faz fisioterapia, todos os dias ele faz fonoaudiologia. E assim começou a etapa de recuperação. E ele não vai parar por aqui. Eu tenho certeza que um dia ele vai subir nesse palco andando, falando, enxergando normalmente para a glória do nosso Deus. Irmãos, eu só queria chamar a irmã Célia rapidamente, para ela dar uma palavra rápida, que quando eu recebi o diagnóstico que meu marido estava com um tumor cerebral, eu liguei para minha mãe, liguei para minha família, liguei para os meus filhos, e eu liguei para a irmã Célia. Ela mora nos Estados Unidos há 23 anos, e eu sei que ela é uma mulher de oração. E todas as noites a gente estava no WhatsApp com o pastor Elias, a irmã Rejane, a irmã Célia, nós estávamos ali todos os dias, clamando pela misericórdia do Senhor. Irmã Célia, a paz do Senhor. Quando eu te dei a notícia, eu queria que você falasse onde você estava naquele momento e o que Deus te falou. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor, aleluia. Que testemunho maravilhoso. Irmãos, eu estava trabalhando em West Palm Beach, era mais ou menos entre 00:15, estava ali com um grupo de pessoas trabalhando, inclusive o meu filho, o pastor Elias, e quando a irmã Débora me ligou, na hora eu caí de joelhos. E quando eu caí de joelhos, o Espírito de Deus falou para mim, aleluia, filha, não se preocupe, é para minha igreja voltar em oração, aleluia. E ali o meu filho veio correndo, as outras pessoas também, e falou: o que aconteceu? Eu falei: vamos orar, porque o pastor Lorival está com um câncer, aleluia, ele está com um tumor na cabeça, mas o Senhor está falando que é para a glória de Deus, aleluia. E ali nós fizemos uma oração, e foram passando os dias, e como a irmã Débora falou, na primeira cirurgia, nós falamos assim, é tão bom ter um amigo, né? Provérbios 17:17 fala que na angústia nós encontramos um irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, no primeiro dia de oração, nós estávamos orando e o Senhor falou claramente naquela oração, falou: não fala para minha filha, não se preocupa, vou eu trocar toda a equipe médica, e se for mexer onde eu não mandei, eu vou parar essa cirurgia, aleluia. O nosso Deus é um Deus que para, o nosso Deus é um Deus que faz, o nosso Deus é um Deus, aleluia, que Ele nos avisa e vai direcionando o caminho onde devemos percorrer. Então, todas as vezes que ela ligava, que era todos os dias, mas tinha dias, irmãos, que nós não tínhamos mais lágrimas, tinha dia que nós não tínhamos mais palavras, tinha dia que nós só gemíamos nesta oração, mas eu tinha certeza, aleluia, que esta igreja estava orando pelo pastor Lorival, que esta igreja estava orando, estava jejuando. E quando o Senhor falou naquela primeira vez que era somente para a igreja voltar em oração, eu fiquei num lugar confortável. Eu pensei: meu Deus, a igreja, a sede mundial é enorme, a sede mundial vai orar, aleluia. Às vezes nós queremos passar a responsabilidade, a nossa responsabilidade para outras pessoas. Eu tenho uma palavra para a minha vida, para a tua vida, para quem está aqui nesta noite, aleluia. Quando Deus coloca um propósito na tua mão, faça, aleluia, segundo a direção do Espírito de Deus. E várias vezes, por 7 vezes mais ou menos, a Débora ligou e falou, eu lembro perfeitamente, no dia 23 de outubro de 2020, após esta oração, o pastor Lorival estava muito ruim,
e após esta oração, nós tiramos uma palavra e a palavra era: não é o fim, aleluia. Eu não sei qual situação que você está vivendo, aleluia, mas não é o fim para o pastor Lorival, não é o fim também para a tua vida. Somente creia, aleluia, e glorifica e exalta ao Senhor, porque Ele vive, Ele reina e Ele está aqui hoje, aleluia, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado, aleluia. E mineiro é um pouquinho engraçado, né? Mineiro é um pouquinho teimoso. E a Débora ligava e uma vez estava tudo praticamente aos olhos da medicina perdido. Foram várias vezes que eles declararam a morte do pastor Lorival. Eu falava: Débora, não se preocupa, vamos ficar com a palavra, vamos ficar com aquilo que Deus falou nas nossas vidas, não é o fim. Ele começou a tomar o cafezinho na colher, dá no copo, vai tomar café, vai comer pão de queijo, médico não vai cortar a garganta, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E uma das vezes que o médico deu poucas horas para o pastor Lorival, que os órgãos vitais dele entrou em falência. Eu sou um pouco leiga no assunto, mas quando os órgãos entram em falência, é questão de horas. Começa a falir os rins, começa a falir o fígado e por aí fale tudo. E eu dizia para ela, e nós começamos a orar ali, a gente ordenava no nome do Senhor Jesus, aleluia. Esse nome tem poder, esse nome é santo, esse nome é poderoso, aleluia. Em nome de Jesus nós começávamos a declarar: rins, ouça a voz do Senhor, em nome de Jesus começa a funcionar, fígado começa a funcionar, pulmão começa a funcionar. Não rejeita a ordem do Senhor Jesus. Será que a igreja pode glorificar? Será que a igreja pode exaltar ao nome do Senhor, que vive e reina para sempre? E uma das partes que eu me lembro muito bem também, ela falava: Célia, hoje a minha mãe está tão triste, a minha mãe está tão abatida. E eu mandava um recado para a irmã Irani: fala para a irmã Irani que nós foca no testemunho, foca nesse dia de hoje, aleluia, que nós vamos estar lá juntas, glorificando e exaltando o nome do Senhor, pulando, aleluia, glorificando, porque o nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que sara. E aqui está o pastor Lorival, para a glória de Deus, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade, eu vim de longe, aleluia. Pode glorificar, pode exaltar, aleluia, glorifica Ele, oh, aleluia, Jesus. Eu não poderia deixar de vir aqui, aleluia, testificar e testemunhar para a glória do Senhor, porque o pastor Lorival, ele é meu amigo, ele é meu pastor, juntamente com o pastor Elias, ele é o meu líder, ele é o meu pai na fé, aleluia. E eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dele e pela vida desse ministério, aleluia, porque quando o Senhor falou, é somente para a igreja voltar a orar, irmãos, aleluia. Eu nasci nesse ministério. Esse ministério é conhecido pelas orações, aleluia. Esse ministério é conhecido pelo poder de Deus. Esse ministério é conhecido por curas divinas, aleluia. E a chama não cessou, o milagre não cessou. Você pode glorificar ao Senhor? Eu agradeço a oportunidade, aleluia, em nome de Jesus. Muito obrigada, irmã Célia, que foi realmente uma ajuda muito grande que eu tive. Não somente irmã Célia, mas tanta gente orando comigo. E quando eu passava pela esta igreja, uma pessoa ou outra: irmã Débora, nós estamos orando pelo pastor Lorival. Irmã Débora, mensagens. E aquilo ia me fortalecendo, me animando. Eu quero passar os últimos vídeos. Eu quero passar agora o vídeo da fonoaudióloga que cuidou dele e cuida até hoje, a doutora Dayara, que fez praticamente exercícios para que ele pudesse voltar a engolir e a falar novamente. Vamos ouvir então a doutora Dayara, a fonoaudióloga que está trabalhando com ele.
Aqui está ao meu lado a doutora Dayara Alves, fonoaudióloga de um hospital bastante renomado aqui em São Paulo, trabalha na UTI com esta função e hoje ela está aqui para testemunhar e confirmar aquilo que vivemos e como foi o tratamento com o pastor Lorival de Almeida. Quando você chegou até a nossa casa para começar esse tratamento, qual foi assim a sua visão e qual foi a situação que você o encontrou? O Lorival estava numa situação muito delicada, muito frágil, grave também. Ele não estava conseguindo se alimentar pela boca, com uma dificuldade muito grande para engolir a própria saliva. Uma dificuldade também para comunicação, porque a gente mal conseguia entender o que ele falava, a voz muito fraca, uma dificuldade grande também para sustentar a própria cabeça, o próprio pescoço. Então o negócio estava bem grave, né? Estava bem grave. Eram várias coisas que não estavam funcionando, na verdade, né? E são coisas que são muito importantes, são vitais para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência, que é o ato de comer, o ato de falar. Então, ele estava muito frágil, muito grave, ele não conseguia fazer essas funções que a gente faz naturalmente. Eu creio que você está acostumada a ver pacientes graves assim, porque você trabalha na UTI do hospital. Nós fizemos exames e foi dito que ele não poderia engolir nunca mais. No momento fiquei bastante abatida, mas não desanimada na minha fé. Você sabia que era um longo período de tratamento, né? Na verdade, porque várias coisas tinham que ser funcionadas, né? Muitas coisas ali tinham que ser trabalhadas. E quando ele foi para casa, ele ainda estava muito debilitado, né? Então, ele não estava conseguindo fazer todas as coisas que a gente faz diariamente, ele não conseguia fazer sozinho. E foi um cenário realmente que ele precisou usar uma sonda na barriga para poder se alimentar. E toda a esperança que a família, o suporte que a família deu para ele, a esperança, a fé que ele sempre manteve na recuperação dele, foi muito importante, porque isso sempre manteve ele engajado no processo de recuperação. Acho que faz mais de 2 anos que você está conosco, não é? Mais de 2 anos. Já virou uma amiga da gente, uma pessoa que nos anima. Em todo momento eu vi o Lorival bastante animado em fazer os seus exercícios, né, que você dava. Eu vejo ele animado até hoje, porque tudo que você disse, assim, acho que a força de vontade, a esperança de vocês de nunca desistir, mesmo quando era muito grave, muito delicado, ele nunca desistiu, ele sempre teve a persuasão, a fé de continuar, o ânimo de continuar. Ele começou do primeiro degrauzinho ali da reabilitação, de aprender a deglutir a própria saliva, até hoje que ele consegue se alimentar exclusivamente pela boca, tá tendo uma alimentação, senta na mesa como todo mundo. A voz dele, hoje, se vocês forem comparar com alguns anos atrás, vai ver que ainda existe uma diferença, mas assim, não se compara toda a gravidade que ele teve, assim, dele não conseguir se comunicar. Ele não conseguia nada, né? Eu me lembro que ele não conseguia falar. Ele não falava, ele não sustentava nem a cabeça, sempre caidinha. E hoje, às vezes, ele conversa, ele tem prazer em falar, ele é uma pessoa extremamente comunicativa. Ele tem completamente domínio, assim, do que ele quer fazer, quando ele quer fazer, o que ele quer comer. É muito satisfatório isso. Satisfatório. Nós estamos falando para milhões de pessoas agora. E aqui pessoas presentes nesse templo, né, no templo da glória de Deus, pessoas que hoje estavam aguardando esse momento, né, do grande finale, né, da grande vitória que nós recebemos. Então eu queria assim agradecer a todos que oraram para que ele pudesse voltar a ser aquela pessoa que eu conheci, que ele pudesse deglutir novamente e principalmente falar. Eu sei que eu devo isso a muita gente que está nos assistindo, que não foi uma pessoa que orou. Muitas pessoas oraram, eu vou dizer milhares e milhares de pessoas que oraram. E hoje eu devo essa satisfação de que as orações desse povo subiram a Deus. Então eu estou muito agradecida, não somente a este povo, mas a você que nos ajudou. Não foi somente uma profissional, foi uma pessoa amiga, humana, que nos apoiou quando estávamos muito abatidos de ver aquela situação ainda. Você trazia a palavra de ânimo, não, ele vai conseguir, nós vamos fazer o tratamento, nós vamos conseguir. Então aquilo foi trazendo para mim muita fé. Que Deus abençoe, nós vencemos. Em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo e que continuemos nessa batalha até a vitória total.
Porque eu vi que nós passamos num vale escuro, sombrio, profundo, mas nós já estamos subindo um monte para cantarmos a vitória. Muito obrigada, doutora Dayara. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Rapidamente, nós estamos já com um horário bastante esgotado. Eu queria que o doutor oncologista, doutor Fernando Maluf, desse também uma palavra. Ele estava fora do Brasil, ele deixou um áudio para que nós apresentássemos aos irmãos. Adiante, doutor Fernando Maluf. Olá a todos, eu queria falar do meu amor e carinho pelo Lorival e pela Débora, pelo exemplo de atitude do Lorival e de toda essa família linda no tratamento da doença e do resultado maravilhoso que ele conseguiu, em grande parte por mérito de vocês. Vocês fizeram tudo com disciplina, com foco, mas com muito amor. Parabéns e gosto muito de vocês. Nós vamos assistir o último vídeo, que foi o neurocirurgião Dr. Marcos Stavali, médico que operou a primeira e a segunda vez o seu cérebro. Ele também deixou uma palavra certificando de tudo que o Lorival passou. Aqui está ao meu lado nosso amigo, doutor e professor Marcos Stavali, neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês e Albert Einstein. Estamos aqui para ele relatar a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo e também vocês presentes, do que realmente aconteceu, ele que foi o cirurgião que operou o pastor Lorival de Almeida. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde, minha amiga. Agradeço a oportunidade de poder contar para vocês um pouco dessa experiência. Nós vivemos um caminho longo, todos juntos, de tomadas de decisões muito difíceis, onde nós sempre precisamos de orientação, visto que os tratamentos para o tumor que o Lorival teve não são completamente estabelecidos pela literatura médica. São tentativas e que a gente tem que ter tido alguém nos guiando para que a gente escolha o tratamento que será melhor para aquela pessoa. Porque muitos pacientes nós perdemos no caminho. Quando eu conheci o Lorival, eu vi um tumor muito grande no tronco cerebral, infiltrado, muito infiltrado, uma cirurgia de altíssimo risco de vida. Já foi o primeiro auxílio que nós pedimos, de saber até onde ir na cirurgia, a hora de parar. E assim fomos. Houve o resíduo em áreas que eu não podia mexer. Aí nós tivemos que escolher os tratamentos a posteriori que fossem conter estas raízes que lá estavam. E assim caminhamos. Houve uma contenção parcial, depois recidiva. Ele foi operado de novo. A recidiva quer dizer que o tumor voltou novamente. O tumor voltou. Ele foi operado de novo. E nós tínhamos novamente que enfrentar todas essas tomadas de decisões com os meus colegas da radioterapia, da oncologia, da reabilitação. Era uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar, todos trabalhando juntos e alguém nos orientando, né? Nosso Deus. Ensinando para a gente, ajudando a escolher o melhor caminho. Fato é que depois desse caminho longo e árduo, os resultados foram muito bons. Nós estamos hoje numa situação já de um tempo longo daquele início, daquele medo inicial. Eu vi este moço agora, já fazia alguns poucos meses que eu não o via. Fiquei muito impressionado com a recuperação dos nervos cranianos dele, da coordenação motora, da reintegração social e familiar. E a memória, né? A memória é maravilhosa. Está melhor que a minha, porque ele está me lembrando coisas que eu mesmo não conseguia lembrar. E a gente vai
sempre tentando corresponder à missão que acreditamos nos foi dada. Para isso a gente conta sempre com a força da oração daqueles que participam direta ou indiretamente das escolhas. Eu creio que você foi orientado por Deus. Eu digo que um batalhão orava por você, orava pela recuperação do Lorival. E um dia você me fez me lembrar de algo maravilhoso, que quando fizemos a última ressonância, que a bolinha do tumor estava necrosada, você me ligou assim bastante alegre, me fez chorar de emoção. Eu estava dentro do meu veículo, no estacionamento do prédio administrativo da igreja. E você me disse: o que a natureza traz de ruim, Deus leva embora. E nunca mais eu esqueci essa frase. Você realmente reconheceu que Deus te ajudou e que Deus esteve nesse tratamento, em todas estas fases que Ele passou. Eu me lembro disso, e até para os meus colegas e residentes, eu sempre falo, se a natureza manda um susto, tenha fé que Deus manda a solução. Aleluia. Aleluia. Nós tivemos que tomar decisões para navegar por mares que nós não conhecíamos a real eficácia do tratamento. Então, certamente, foi uma tentativa. A fé funcionou. De modo que continuaremos caminhando junto, ele está se reabilitando, graças a vocês, a sua luta de esposa determinada, de esposa presente, de esposa com fé, e que nós nos sentimos honrados de conhecê-los durante a nossa história. É que eu estava dizendo, eu fico assim bastante emocionada, porque o senhor não foi somente um profissional, o senhor foi uma pessoa que sentiu a nossa dor. Muitas vezes eu, angustiada, você vinha e me abraçava e dizia: vamos seguir, vamos olhar para frente. E aquilo me trazia esperança. E eu sou imensamente grata por termos ganho um amigo. Não é simplesmente um profissional, um médico, mas uma pessoa humana, uma pessoa maravilhosa que nós conhecemos, que guardaremos em nosso coração para o resto das nossas vidas. Eu quero te agradecer por tudo que você fez, pelas palavras de ânimo dentro daquele hospital, que muitas vezes eu estava chorando. Você vinha, me abraçava e dizia: vamos seguir, vai melhorar, vai dar tudo certo. E essas palavras me animaram a seguir adiante. Muito obrigada, doutor, de coração. Que Deus continue te abençoando para você salvar muitas vidas. E que você é um excelente profissional, também uma excelente pessoa. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, e o nosso trabalho certamente sempre terá mais êxito com famílias como a sua e com a fé como a sua. Obrigada. Deus abençoe. Há 15 dias atrás, nós fomos fazer uma nova tomografia do cérebro para ver como que estava o tumor. O Lorival fez a tomografia, nós levamos até ele, ele disse: o tumor está morto, está necrosado, morreu a raiz. Para a glória de Deus, para a glória do nosso Deus, estamos aqui dando graças ao Senhor. Eu queria ouvir uma palavra da minha mãe rapidinho. Queria que minha mãe desse uma palavra, porque ela também foi uma guerreira de Deus. Juntamente comigo, nós clamávamos e buscávamos ao Senhor. Agradecer também aos meus filhos, às minhas noras que estiveram comigo, ao meu sogro, à minha sogra, meus cunhados, e também ao pastor Elias, que ficou 7 dias no pé da cama do Lorival, em madrugada de oração, em jejum, pedindo a libertação, pedindo a cura. Agradecer o pastor Jorge Tenório, também a irmã Maria, a irmã Rosa, a irmã Rejane, pastor Jorge Tenório, também o Claudinho, a irmã Kelly, a todos os cuidadores, e agradecer a todos os irmãos, o meu carinho, os que estiveram comigo nesta batalha, orando e jejuando em nosso favor. E quero agradecer a todos que oraram de norte a sul deste Brasil, em qualquer parte deste mundo. Uma coisa eu digo: a oração pode muito em seus efeitos. A oração de um servo de Deus, de um justo, pode muito em seus efeitos.
Mãe, nós chegamos no dia que nós estávamos... Paz do Senhor Jesus para todos vocês. Nós chegamos no dia que a gente estava esperando o dia de ação de graças. E um dia você falou, está na hora, vamos correr com isso, já está na hora, está passando da hora. E vamos fazer o culto de ação de graças. Eu queria que fosse antes até, porque não podemos esquecer, esse momento é muito especial para todos nós, para mim também, que eu participei dessa luta. Eu não desligava mais meu celular à noite, nem para carregar, porque eu ficava esperando uma ligação da Débora a qualquer hora para orar juntos, porque a luta foi muito grande. Não tem mais nada a falar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia! E parece que o tempo naquela época não passava, né? E agora, depois da cura, o tempo foi passando e nós tínhamos que correr com esse dia. E nós estamos aqui muito agradecidos e também aproveitar esses 61 anos da igreja e juntos nós darmos graças ao Senhor, não somente por este milagre, mas também pela existência da nossa igreja. Eu lembrei agora, Débora, não lembro qual Natal que você foi almoçar comigo. Não lembro que ano foi. Mas a minha cuidadora também estava presente, ela e a Débora. E ela olhando para o prato, começou a soluçar. Eu não posso comer, mãe, porque eu estou com meu prato aqui, mas meu marido não pode comer mais. Então ela começou a chorar, encher o prato de lágrimas. E por fim ninguém comeu. Ninguém comeu. Que Natal triste, triste, triste. Sabendo que ele estava lá entre a vida e a morte. Mas já está aqui agora. Come que eu vou te contar, viu? Come o dia inteiro. Está tirando o atraso. Vai engordar muito. Meu querido genro, um filho a mais que eu tenho. Louvemos ao Senhor porque Ele merece. Todos nós vimos o milagre. Jesus falou para Marta: se creres, verás a glória de Deus. E todos nós vimos a glória de Deus ser manifesta na vida do Lorival. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, mãe, por tudo. Amém. Por aquela luta juntamente conosco. Deus abençoe. Amém, amém. Eu vou cantar o hino que o nosso irmão Maurício compôs no momento em que estava o Lorival tendo hemorragia nasal, pulmonar. O Senhor deu este hino para ele. O título é Os Enfermos São Curados. O coral Unforgettable Praise vai comigo cantar, e também a banda J. Rafá. E eu creio que no metade do hino vocês já vão começar a cantar comigo, porque o hino é muito fácil. Para logo em seguida nós passarmos o pastor Elias, que ele vai orar por libertação e orar também por curas e maravilhas. Vamos cantar então Os Enfermos São Curados, um hino inédito que estarei gravando na próxima gravação. E depois uma palavra com o pastor Lorival. Se sabe o que fazer, quando a esperança quer morrer, quando o desespero toma o coração, clame pelo nome de Jesus, clame pelo nome de Jesus.
Pois quando Ele vem, a morte se vai. Quando Ele passa, tudo se transforma e os enfermos são curados. Sim, Senhor, e os enfermos são curados. E os enfermos são curados. No nome de Jesus. Quando não se sabe o que fazer, é verdade. Quando a esperança quer morrer, quando o desespero toma o coração, clame pelo nome de Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Quando Ele vem, a morte se vai. Quando Ele passa, tudo se transforma e os enfermos são curados. Canta comigo, os enfermos são curados. E os enfermos são curados. E os enfermos são curados. No nome de quem? No nome de Jesus. Aleluia! Seja curado agora pelo poder do nome de Jesus. Jesus passa por aqui, e quando Ele passa, tudo se transforma. Aleluia! Jesus disse assim: o ladrão vem para matar, para roubar e destruir. Mas disse Jesus: eu vim para que vivam em abundância. Comigo. E os enfermos são curados. Levanta a mão e canta comigo, receba o milagre. E os enfermos são curados. E os enfermos são curados. No nome de Jesus. Comigo. E os enfermos são curados. Você quer ouvir a igreja? E os enfermos são curados. Eu creio que os enfermos são curados. No nome de Jesus. No nome de Jesus. A última vez comigo, igreja. E os enfermos são curados. Pela fé receba. E os enfermos são curados. Receba a nossa gratidão, Senhor. E os enfermos são curados. No nome de quem? No nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amor, a sua palavra que você queria dizer a todos? Eu saúdo a todos com a paz de Jesus. Pode levar pessoas palmas. Meus irmãos, graças a Deus, eu poder até dizer: gente, sou eu que estou aqui. Não é um fantasma, sou eu. Glória a Deus. Poder dizer, mas eu quero só agradecer todos vocês que oraram por mim. Vou te falar meu nome. Falaram meu nome na oração ou não falaram meu nome? Os que não falaram estão perdoados. Vou começar a falar a partir de agora. Meu Deus, abençoe meu Lorival.
Cura o irmão Lorival. Agradeço os médicos. Agradeço vocês. Agradeço. Eu tenho medo de esquecer algum nome. Doutor Haroldo. Doutor Galhardi. Doutor Vladimir. Doutor Stabile. Doutor Maluf. Doutor Dayara. Doutor Leandra. E a minha véia também, né? Eu não troco minha véia por 10 novinha, não. Essa véia aqui ganha minha véia. Os amigos médicos, falaram. E a oportunidade de estar aqui deve ter o esforço dela. Ela se esforçou mais que eu. Sofreu mais que eu. E ela está aqui. E eu também. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado aos irmãos que foram ao hospital. Irmão Jorge Tenório. A sua família. Irmã Célia. Maria Cláudia Rosa. Enfim, todos que falaram meu nome na oração. Muitos oraram por mim e morreram, infelizmente. Infelizmente. Nunca pensavam que morreram de mim, ó. Vê se pode. Mas Deus é Deus. Deus escreveu que eu ia viver. E aqui estou eu, gente, vivo. Para a glória de Deus.